Pessoal, seja bem-vinda a este canal Ponto de Luz. Meu nome é Maria Simone e estou aqui para fazer mais um vídeo comentando sobre as lições 9 e 10 do livro Você e a Eternidade, de Lobsang Rampa. É um livro muito bom. Quem não está acompanhando, recomendo a leitura no nosso canal, o áudio da leitura deste livro, que está sendo muito satisfatório. Muitos ensinamentos e muitas práticas também. Então, como o tema anterior já tinha adentrado em projeção astral, esse capítulo 9, ele explica uma prática para você sair do corpo. Então, existem várias práticas, como eu até mencionei, por conta própria, né? Sobre mantralização. Existem também práticas, eu já vi várias pessoas também fazendo práticas como a projeção mental, para começar também a fazer uma projeção astral. Então, neste livro, a prática que o Lobsang Rampa recomenda é uma prática muito simples. Porém, é uma prática que, já diz o nome, prática, você vai ter que estar praticando até ter um bom resultado, né? Então, a prática consiste em você deitar-se num lugar silencioso, deitar na sua cama, no seu quarto, recomenda num lugar em que você não vai ser interrompido. E a partir desse momento que você deita e faz um relaxamento, respirações lenta e profunda, e você vai praticar a visualização do seu corpo astral. Ou seja, você vai imaginar que deitado ali, você está saindo do seu corpo e visualizando o seu corpo físico na cama. E essa prática você vai ver como se estivesse num balão, que você estivesse num balão e estivesse rompendo esse balão, e você escuta a sensação de rompimento do balão, como se fosse um balão de brinquedo, né? E assim você vai se desprendendo do seu corpo e você vai ver o seu quarto, vai ver naturalmente o seu corpo, vai ver que você vai estar flutuando um pouco acima do seu corpo, e o primeiro ambiente que você vai ver no astral é o seu quarto. E à medida que você vai se acostumando ali, você vai saindo daquele local também. Ele fala também, ele menciona que vai ser um momento de estranheza, a primeira vez que você vê o seu corpo físico, você vê você mesmo, o seu corpo, né? Fora de você. Então, porque às vezes a gente... Aí ele recorda, a primeira vez que você escuta o seu próprio áudio, você causa estranheza a sua própria voz. E também veja como vai ter um susto também em ver o seu próprio corpo, né? Fora do corpo, ver o seu próprio corpo fora de você, né? Então, e eu tenho uma dica para falar também em relação assim da visualização do próprio corpo. Geralmente, quando a gente vê o nosso próprio corpo, eu recomendo que tente se afastar o máximo possível, porque é muito fácil você voltar pro corpo quando você está perto dele. Parece que tem um magnetismo assim, que o cordão de prata faz com que o seu corpo astral volte para o seu corpo físico. Aí ele começa a falar também o capítulo 10, a lição 10, ele justamente vai tratar do medo em relação a você sair do corpo. E ele fala também que das questões de você sair do corpo e encontrar criaturas, né? Porque lá, como no nosso mundo físico existem várias espécies, que é diferente do nós, seres humanos, temos os animais, os gatos, os cachorros, as vacas, vixe, muitas espécies. E tem espécies que são perniciosas, tem répteis, tem bactérias, tem baratas que causam asquerosas, causam nojo, né? E também no mundo astral também existem várias outras criaturas, além de
corpos humanos, de seres humanos, espíritos humanos, outras criaturas que a gente desconhece nesse mundo físico que a gente nunca viu. E elementais que estão, na verdade, num nível diferente e que estão lá no plano astral e se a gente de repente se depara com elas, essas criaturas diferentes, de outro aspecto, vai causar estranheza. E ele compara também que tem elementais que são parecidos traquinos, como os macacos aqui no mundo físico, né? E elementais asquerosos, talvez como uma bactéria, outras coisas, e outros corpos também que a gente nunca poderia ver no plano físico, corpos reluzentes, corpos de formas estranhas. E ele fala também, nesse capítulo 10, eu não sei agora se é no capítulo 10 ou se não no 11, no 10 ou no 9, na lição 10 ou 9, ele fala sobre a questão dos bêbados, que os bêbados eles saem do corpo físico, separa através da bebida o corpo astral do físico, e às vezes vê criaturas que quando ele volta à sobriedade, né, quando fica sóbrio, ele fica se perguntando se aquilo é real ou não, mas ele acessou um plano realmente astral e aparece criaturas. Mas o problema dessa forma de sair do astral, que é muito ruim e perniciosa para o nosso eu superior, é que vamos aos planos baixos, né? Acessa os planos mais baixos do plano astral. E ele fala que esse medo também, que não existe essa da gente ter medo de sair no astral, porque tem medo de morrer, porque passa na cabeça das pessoas, vou sair do meu corpo, então o meu corpo vai perecer, eu vou morrer. Não, ele diz que ao menos que você esteja para morrer mesmo, você não vai morrer, não vai se desprender do seu corpo e vai perder a vida porque saiu no astral, né? Eu achei muito interessante. Ele disse dos espíritos da natureza também, que vai estar lá presente, que você vai acessar espíritos que aqui no físico você nunca poderia acessar. Eu uma vez tive uma experiência, eu tenho até um vídeo aqui falando da minha experiência, que eu tive um acesso ao elemental de uma plantinha que eu tenho na minha casa. E que ela entrou em contato comigo pedindo para que eu fizesse a mudança dela, que ela estava num recipiente muito pequeno. Então, um elemental desse nunca eu teria contato com ele no plano físico, mas no plano astral foi possível, né? Porque lá existem, como é um plano que existem sentidos diferentes, tantos sentidos, que nós temos sentidos diferentes lá, quanto tem elementos e elementais diferentes, elementos e criaturas diferentes do nosso plano, né? Outras criaturas habitam lá, fantásticas, criaturas como dragões e coisas que só no mundo da fantasia talvez que a gente veja, que as pessoas talvez criaram com inspiração no mundo astral, né? Essas criações que a gente vê no cinema, por exemplo, de criaturas fantásticas, fantasmagóricas, né? Também estranhas para nós aqui, mas que no mundo astral é possível ter. É tanto que tem criaturas até no nosso plano físico que não conhecemos todas as espécies que existem no nosso plano físico, imagine no plano astral. Então, vai ter acesso a tais criaturas e vai ter algum medo, mas só que geralmente não vai fazer nenhum mal. E não faz nenhum mal. Que eu saiba, não. Até hoje, que eu acessei alguns planos, nunca passou nenhum mal e nenhum dano físico me veio, né? A não ser um medo, às vezes, de algo estranho, né? Aí ele fala também que existem drogas médicas que pode também tirar a gente do corpo, que ele cita uma que é mesclaína. Mesclaína é uma droga que faz sair do corpo e é uma droga também que prejudica o nosso eu maior, né? São uma das drogas maléficas. Ele fala também que os elementais são forma primária de vida espiritual, uma etapa acima das formas de pensamento.
E ele conta uma coisa muito interessante sobre as formas de pensamentos criadas, né? Que toma forma lá, né? Ele fala sobre os antigo Egito, existia sacerdotes em que fazia formas de pensamento para proteger os túmulos das mumificações de faraós, de rainhas de faraós, para ficarem protegidos, e fazia formas de pensamentos para protegerem essas tumbas de mumificações, né? De pessoas mortas. Então, isso são formas de pensamento, são criadas aqui e também que tomam forma no mundo astral também. E é uma coisa muito interessante que ele fala, é que antigamente o ser humano, todo ser humano diz que num tempo remoto, os seres humanos, a humanidade, podia viajar tranquilamente no astral. Era uma coisa bem normal, como qualquer outra coisa que a gente faz agora no mundo físico. Porém, a humanidade abusou desses dons e foi retirado esses dons do ser humano. Aí na lição 10, eles vêm falando de uma forma bem poética sobre o que é a saída do corpo. Eu acho por bem ler o mesmo texto, porque eu achei uma coisa muito poética, assim, a linguagem que foi utilizada. Ele diz assim, olha: o dia terminará e as sombras da noite haviam caído, deixando o crepúsculo púrpuro que gradualmente se torna mais e mais escuro, até que o céu, afinal, adquiriu a cor índigo e então, ficando negro, pequenas luzes haviam surgido ao derredor, as luzes azul embranquiçadas. Iluminaram as ruas, as luzes amareladas, que eram do interior das casas, talvez mudando de coloração por causa das venezianas e cortinas pelas quais passaram. O corpo estava repousando na cama, inteiramente consciente, inteiramente à vontade. De modo gradual, veio uma leve sensação de desconjuntamento, uma sensação como se algo estivesse flutuando, movendo-se. Veio a mais leve das comichões pelo corpo e gradualmente se fez a separação. Acima do corpo, inclinando, formou-se uma nuvem na extremidade de um cordão de prata, luzindo. A nuvem se movimentou como massa indistinta, parecendo um borrão de tinta a flutuar no ar. Devagar, ela adotou a forma de um corpo humano, erguendo-se a uma distância de 3 ou 4 palmos, onde oscilava e balançava. Por alguns segundos, o corpo astral se ergueu mais e depois aos pés baixaram devagar, foram ter ao chão, de modo que a figura se encontra em pé e ao pé da cama, olhando para o corpo físico que acabara de deixar, o qual ainda se achava presa. No aposento, as sombras se apresentavam no campo como animais estranhos e acuados. O cordão de prata vibrava e brilhava com luz azul prateada opaca. E o próprio corpo astral estava retratado com a luz azul. A figura no astral olhou ao redor e depois para o corpo físico que descansava comodamente no leito. Os olhos estavam fechados e agora, mas a respiração era tranquila e leve. Não havia movimento nenhum no contração. O corpo parecia em repouso, comodamente. O cordão de prata não vibrava, de modo que não havia qualquer indicação de inquietude. Satisfeita, a forma astral ergue silenciosamente e vagarosamente no ar. Passou pelo teto do aposento e pelo telhado fino, indo ter ao ar da noite. O cordão de prata alongou-se, mas não diminuiu em grossura. Era como se a figura astral fosse um balão cheio de água amarrado à casa que fosse o corpo físico. A figura astral ergueu-se até estar a 50, 100 metros acima do telhado.
ali estava, se deteve flutuando ociosamente, olhando ao redor. Das casas de toda a rua, das ruas além, vinham as luzes azuis e débeis, que eram o cordão de prata de outras pessoas. Eles se estendiam para cima, desaparecendo em uma distância imensurável. As pessoas sempre viajando à noite, quem saibam disso ou não, mas apenas favorecidas e praticaram, voltando com pleno conhecimento do que fizeram. Essa forma astral flutuava acima dos telhados e olhando ao redor, decidindo aonde ir. Finalmente resolve visitar uma terra distante, muito distante. No mesmo momento em que essa decisão foi tomada, ela partiu em velocidade fantástica, seguindo quase com uma rapidez do pensamento pelo país, atravessando mares, atravessando o mar, e as grandes ondas ao mesmo pareciam subir, tendo a cristas brancas na parte superior. Em certo ponto de sua jornada, ela espiou para um grande transatlântico que atravessava o mar turbulento. Todas as luzes acesas, com um som de música vindo turbilhando. E a forma astral prosseguiu, subjugando o tempo. A noite deu lugar ao anoitecer anterior, e a forma astral entrava-se emparelhando com o tempo. A noite deu lugar ao anoitecer. Esse seu turno foi ultrapassando e tornando-se parte final da tarde. Essa parte final da tarde foi deixada para trás, e logo se pôr no meio-dia, finalmente a luz brilhante do sol, a figura astral viu aquilo que tinha vindo ver, a terra tão distante, a terra tão amada, umas pessoas com quem tanto amavam. Com suavidade a figura astral deixou a terra e misturou-se, sem ser vista e sem ser ouvida, entre aqueles que se encontram no corpo físico. Por fim viu puxamento, insiste um retorcimento do cordão de prata, e a grande distância da terra difere o corpo físico que fora deixado para trás, percebeu amanhecer e estava chamando seu corpo astral. Por outros momentos este pareceu por ali, e ao final avistou, e não podia ser mais ignorado. A forma de sombra subiu o ar, pairou imóvel no momento como um pombo e regressou ao pombal. Depois seguiu ao céu reluzente pela terra, sobre a água, de volta ao seu lugar no teto, onde cordões também tremiam. Outras pessoas regressavam aos corpos físicos. Esta foi a forma astral de uma falamos desceu, passando pelo telhado e pelo teto, tendo sobre a figura adormecida do seu corpo físico. Então, isso descreve uma saída do corpo de uma forma bem detalhada, de a visualização de uma viagem a outra cidade, de entrar em contato, de ver outras formas astrais, de ver o cordão de prata, e quando agitou-se para voltar ao corpo, atravessando o teto e indo ao seu corpo físico. Isso aqui tudo ele descreve para dizer para o leitor a experiência de como é a experiência fora do corpo. Ele falou detalhadamente uma experiência fora do corpo, e que é possível. Ele diz assim, olha, você não conseguirá em 5 minutos, em 5 dias, terá que imaginar que poderá fazer. Você é aquilo que acredita ser. Você pode fazer aquilo que acredita poder fazer. Se acreditar realmente, se acreditar sinceramente que pode fazer, se acreditar sinceramente que pode fazer uma coisa, nesse caso poderá fazê-la. Creia, e com a prática você viajará no astral. Uma coisa também que eu achei muito, muito interessante também é que ele diz que a gente vê figuras, brilhos, cores que o nosso sentido físico não consegue acessar no plano físico, e que lá no astral a gente consegue acessar. E que quando a gente um dia sair desse corpo físico e perder o corpo físico e não ser mais essa forma física, né? E que entrar no astral, a gente vai ver
reinos muito melhores do que o astral, viajar outros reinos melhores e mais bonitos que o astral. Eu achei muito interessante isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa lição 9 e 10. E se vocês gostarem, podem compartilhar, pode curtir e pode comentar também sobre essa nossa lição. E namastê!